Pessoal, como é que vocês estão? Estamos iniciando a nossa aula número 12, dessa vez, como prometido na aula 11, só exercícios sobre vetores. Eu escolhi colocar exercícios mais simples, basicamente porque eu acho que a ideia dessas nossas aulas são abordar tópicos ou níveis de complexidades mais superficiais. Eu sugiro que, se você tiver algum exercício para resolver e seja um exercício mais complexo, tenta conversar com o seu professor da sua escola, do seu curso, tá bem? Para esclarecer melhor detalhes que a gente não viu por aqui, ok? Mas, enfim, deixa nos comentários se tiver alguma questão que vocês achem que precisa ter, enfim, se tem alguma questão mais interessante, que a gente pode talvez, quem sabe, fazer um vídeo só com essa questão, né? Se for uma questão mais complexa, que exija mais tempo de reflexão, ok? Mas aqui a gente vai ver exercícios mais simples para a gente tentar abrir melhor a mente e perceber que são exercícios mais simples, porém são exercícios que são bem comuns em relação ao estudo dos vetores, pelo menos na forma que eles são aplicados, né? São questões mais antigas, mas ao mesmo tempo são questões que é normal aparecerem em exercícios sobre vetores. Bom, primeira questão lá da UNB, né? É uma questão teórica, uma questão conceitual. Exige da gente entender o conceito de grandeza escalar, não é? Em termos das quantidades físicas. A massa, ela é uma grandeza escalar, né? Vou anotar aqui para a gente lembrar. A massa, o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo. Intervalo de tempo. A densidade são grandezas escalares, ok? A densidade, todas elas são grandezas escalares. Todas elas aqui são grandezas escalares. Agora, o peso, talvez o peso tenha uma pequena confusão, porque a gente confunde o peso com a massa, né? Mas o peso, ele fisicamente falando, é uma força, né? O peso é uma força. O peso, na verdade, ele é a força que a Terra aplica na gente por causa da gravidade. É uma força, né? Ela é a força gravitacional. A gente vai ver isso melhor quando a gente conversar sobre as leis de Newton, tudo bem? Mas é uma força gravitacional, uma força gravítica, certo? Como o peso é uma força, é a única grandeza aqui que não é escalar, né? Então a única quantidade física são grandezas escalares, todas as quantidades físicas a seguir, exceto o peso de um corpo, ok? O peso de um corpo é a única dessas grandezas aí representadas que não é uma grandeza escalar. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Mais uma de nível teórico. Tudo bem? Já. Quando dizemos que a velocidade da bola é 20 metros por segundo, horizontal, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, olha só, tem aqui uma bola, né? E tem uma velocidade aqui, ó, que a gente representa instintivamente por uma seta, né? Vê, instintivamente a gente representa a velocidade por uma seta e ela é horizontal e aponta para a direita, ou seja, essa grandeza, ela não é uma grandeza escalar, não é uma grandeza algébrica, não é uma grandeza linear, ela é uma grandeza
vetorial. Por quê? Porque ela é horizontal. Se ela é horizontal, esse nome horizontal está nos informando qual é a direção da grandeza. E para a direita está nos indicando, está nos informando qual é o sentido da grandeza. Ok? Então ela e os 20 metros por segundo tá dizendo pra gente o módulo e unidade, né? Módulo e unidade. Então ela tem tudo, né? Módulo, unidade, direção e sentido. Então é uma grandeza vetorial. Não há dúvidas de que ela é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Vamos para a terceira questão. Acho que eu vou colocar aqui também porque há espaço. Vamos lá. Questão FESP. Num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidades, 12 newtons e 8 newtons, apenas duas forças. Uma possível intensidade da resultante, será possível. Olha só, quando a gente estudou os casos que podem envolver a soma vetorial, a gente viu que tinha um caso em que os vetores têm a mesma direção. Eu vou chamar aqui de o vetor F1 12 newtons, o módulo de F1 ser 12 newtons e o módulo de F2 ser 8 newtons, tudo bem? Então digamos que a gente tem aqui F1 e F2 apontando para o mesmo lado, né? Então aplicando forças nesse corpinho aqui, apontando para o mesmo lado. Essa situação aqui indica que a força resultante ela vai ser máxima, né? Nada vai superar essa quando a gente envolve essas duas forças. E é um pouco trivial, né? Se só tem essas duas forças, o maior número que nós vamos encontrar da soma vetorial dessas duas forças é o caso em que elas apontam para a mesma direção e para o mesmo sentido. Agora, o caso em que elas apontem, colocar aqui F1 para um lado e F2 para o outro lado, esse caso aqui seria o caso mínimo, né? Seria o caso em que a resultante ela é mínima, ok? Bom, sabendo disso, a gente pode determinar quem é a resultante máxima. A resultante máxima a gente sabe que é uma soma das duas, né? Uma soma direta, seria 12 mais 8, que vai me dar 20 newtons. E a resultante mínima seria uma subtração das duas, né? 12 menos 8, que me daria 4 newtons. Quer dizer, a força possível é algo entre a resultante é algo entre 4 newtons e 20 newtons. Não pode ser nem maior que 20 newtons, nem menor que 4 newtons. Por exemplo, 22 é maior, então não é a letra A. B, 3 newtons é menor que 4, então não é. A letra C vale 10, está entre 4 e 20. Então pode ser 0 é menor que 4, não pode ser. 21 é menor que 20, não pode ser. Então a resposta que nos resta é justamente a letra C, que indica 10 newtons, né? Um valor possível a essa resultante é 10 newtons. De fato, 10 newtons é possível. Não é nem máximo nem mínimo, mas é algum valor entre esses dois. E, de fato, é possível estar entre
10 newtons é um valor que está entre 4 e 20, então é um valor possível. Agora vamos à quarta e última questão. Lembrando que todas essas questões eu vou deixar o link na descrição com um documentozinho, um PDF, que vocês podem fazer o download e obter as questões para resolverem mais tarde, né? Para resolverem depois, caso queiram. Eu sugiro também, obviamente, que vocês tentem fazer essas questões sozinhos depois. Sugiro que vocês tentem fazer outras questões que tenham no material de vocês, ok? Vamos lá. O módulo da resultante de duas forças de módulo F1 igual a 6 kg força, F2 igual a 8 kg força, que formam entre si um ângulo de 90 graus vale. Então, o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, F1 aponta para um lado, F2 aponta numa perpendicular. Como é que a gente determina essa resultante? Como é que a gente determina essa resultante? A gente vai desenhar F1. Ao final de F1, a gente vai desenhar F2. Não é isso? E nós sabemos que esse ângulo aqui, pelo que a questão disse, vale 90 graus. A resultante dessas duas é o que está aqui. Essa é a resultante. Que nós sabemos que para resolver essa resultante a gente simplesmente usa o teorema de Pitágoras, né? O módulo de r ao quadrado vai ser o módulo de f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado. Então, o que é que nós temos? R ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser 36 mais 64. Ou seja, R ao quadrado é igual a 36 mais 64 é igual a 100. R é a raiz quadrada de 100. Ou seja, a resultante vale 10 kg-força. Que é o que está escrito justamente na letra B. Veja que esse triângulo aqui é o triângulo notável 6, 8 e 10. Se você lembrar disso, que esse é um triângulo notável, né, 6, 8 e 10, que também, se você, né, perceber, o 60, 80 e 100 também vale, o 600, o 800 e o 1000 também vale, ok? Esses são triângulos notáveis, e o outro triângulo notável é esse aqui, ó. A maioria dessas questões que nós, né, nos deparamos que envolve soma vetorial com o teorema de Pitágoras, muitas vezes nós nos deparamos com o triângulo notável para ficar mais fácil de resolver, né? O outro é esse, o 3, 4 e 5, que pode ser 30, 40, 50, 30, 40, 50, 300, 400, 500 e por aí vai, ok? Esses são os triângulos notáveis. Espero que tudo tenha ficado entendido. Qualquer coisa, deixa a dúvida aqui nos comentários, tudo bem? Mais uma vez, tenta resolver as questões sozinhos ou sozinhas. O link está na descrição das questões. Tenta resolver mais questões que tenha no seu material. E se tiver alguma dúvida, não deixa de perguntar ao seu professor e deixar aqui no comentário, tá bem? Bons estudos e até a próxima.